Sabe aqueles lugares que parecem normais demais, silenciosos demais, como se o tempo ali tivesse parado, mas você não percebe até ser tarde demais? Todo mundo já passou por um lugar assim, um posto de gasolina no meio do nada, um banheiro com a luz oscilando, uma estrada deserta que insiste em continuar. E se aquilo que você sentiu não foi só impressão? Há histórias que não chegam aos jornais. Ficam presas nas conversas de caminhoneiros, nas madrugadas, nos avisos sussurrados, em postos esquecidos. Ninguém quer falar muito. Ninguém quer que ela chegue até eles, mas de tempos em tempos alguém conta, porque é impossível guardar esse tipo de coisa para si. O medo precisa escapar, gritar, arrebentar portas, invadir sonhos. Posto 17. Não aparece nos mapas atuais, mas dizem que ele está lá, sempre lá, à espera de alguém cansado, de alguém com sede, ou fome, ou medo. Tudo começa com uma parada rápida, um café, uma conversa estranha, um som que ninguém identifica, e de repente já é tarde. O caminhão está lá fora, mas o caminhoneiro, esse ninguém mais viu. Você já teve a sensação de estar sendo observado numa estrada vazia? Já acordou no volante sem lembrar dos últimos quilômetros? Já sentiu o cheiro de óleo queimado, onde não devia haver nenhum carro por perto? Então talvez, só talvez, você já tenha passado perto do posto 17. Se tiver coragem, fique. Essa história não é só sobre um homem que desapareceu. É sobre o que ficou preso lá dentro. O que habita aquelas paredes, o que se esconde por trás do espelho do banheiro e o que, de tempos em tempos, precisa de uma nova alma para continuar existindo. Feche a porta, apague a luz e escute com atenção. Você pode até jurar que está sozinho, mas será mesmo? Compartilhe nos comentários. Qual foi o lugar mais estranho que você já parou durante uma viagem? Já ouviu vozes? Sentiu arrepios? Viu algo que não deveria estar ali? Prepare-se. A partir de agora, nada mais será apenas coincidência. O céu daquela noite estava carregado, como se segurasse um grito que não queria sair. A estrada cortava o mato alto em silêncio, apenas o ronco do caminhão preenchendo o vazio. Os faróis iluminavam curvas que pareciam iguais, quilômetros sem fim. O caminhoneiro, olhos pesados, ajeitou o boné e coçou a nuca. Tinha saído atrasado, não devia estar naquela rota, mas o desvio veio de forma estranha. Um velho parado no acostamento, apontando com o dedo torto para o caminho mais rápido. Os sinais de civilização pareciam ter sido apagados com borracha. Nenhum posto, nenhuma placa, nenhum carro na pista contrária. Só mato e escuridão. O rádio chiava, tentando sintonizar alguma coisa, mas só cuspia ruídos. Foi então que ele viu uma placa enferrujada balançando, iluminada por um poste torto. Posto 17, 200 metros. Pensou em passar direto, mas o estômago roncou. Um café cairia bem. E algo ali o puxava, como se o posto quisesse que ele entrasse. O lugar parecia saído de um outro tempo. Bomba de gasolina com números analógicos, vidraça embaçada e um letreiro meio aceso que piscava sem ritmo. Não havia nenhum carro, nenhum funcionário visível. Só um som repetitivo, metálico, como correntes arrastando no chão. Ele desligou o motor, desceu do caminhão e sentiu o ar pesado, denso. Um cheiro estranho, mistura de óleo velho e algo doce, enjoativo. Passou a mão na porta de vidro e ela se abriu sozinha. O interior estava abafado, úmido. As lâmpadas, penduradas no teto, piscavam, lançando sombras dançantes pelas paredes. O chão rangia a cada passo, como se estivesse reclamando da presença dele. No fundo do salão, uma mulher surgiu sem fazer barulho. Usava um avental manchado e os olhos dela, os olhos não piscavam. Ela não disse boa noite, só apontou para uma cadeira. Ele sentou desconfiado, enquanto o café era servido. Quente,
forte e com cheiro de queimado. Ele levou a xícara ao nariz e fez uma careta. Não era café comum. Era amargo demais, denso demais, quase pastoso. Fingiu beber, apenas molhando os lábios enquanto observava a mulher se afastar para os fundos. Lá dentro, vozes, baixas, sussurradas, como uma conversa distante. Ele tentou ouvir melhor, inclinando-se na cadeira, mas o rádio da parede estalou e ligou sozinho. Estava fora de sintonia, mas parecia repetir uma única palavra: volta, volta. Levantou-se devagar, sentindo os pelos da nuca eriçarem. Foi até a porta, mas a maçaneta estava trancada. Não lembrava de tê-la fechado. Tentou forçar, empurrar, bater. Nada. A mulher não aparecia. O rádio continuava chiando e agora repetia algo mais claro: seu nome. Não era possível. Ele não tinha dito seu nome a ninguém. Voltou os olhos para o balcão e não havia mais ninguém atrás dele. A sensação de estar sendo observado cresceu. Olhou para o espelho rachado ao lado do banheiro e viu por um instante alguém parado atrás dele. Virou-se num sobressalto, mas o espaço estava vazio. Tentou abrir o banheiro. A maçaneta estava quente, como se alguém acabasse de sair. Entrou mesmo assim. O cheiro era pior ali dentro. Mofo, ferrugem e um leve toque de podridão. As luzes não acendiam, apenas a penumbra, apenas o som da própria respiração. Quando saiu, o salão estava mais escuro, o rádio desligado. O vento lá fora cessara por completo. Um silêncio antinatural dominava tudo. Caminhou até o caixa. Uma ficha enferrujada estava sobre o balcão, com o nome dele gravado, não escrito, gravado a fogo. E abaixo, uma data, de amanhã. O caminhão lá fora ainda estava com os faróis acesos, mas parecia mais longe. Como se o posto tivesse crescido, alongado. Ou como se o tempo estivesse começando a se desfazer. Ele pensou em gritar, mas algo o fazia engolir a voz. Um tipo de constrangimento, como se o lugar inteiro estivesse ouvindo, esperando. O silêncio parecia vivo, quase viscoso. O rádio voltou a funcionar, mas agora tocava algo antigo. Uma música que ele lembrava da infância, que sua mãe ouvia antes de morrer. A melodia o paralisou por segundos. Olhou ao redor, sentindo as mãos suarem. A ficha com seu nome ainda estava sobre o balcão, levemente chamuscada. O cheiro de café queimado voltou a encher o ar, agora mais forte, quase insuportável. Do fundo do corredor, a mulher apareceu novamente, só que diferente. A pele estava mais pálida, o olhar mais distante. Ela andava de forma mecânica, como se os pés mal tocassem o chão. Ele tentou perguntar se estava tudo bem, mas ela não respondeu. Apenas estendeu a mão em direção ao café, como se quisesse que ele terminasse de beber. Ele balançou a cabeça, recuando. Foi então que percebeu, sob o avental, algo se mexia. Um movimento estranho, como se tivesse algo dentro dela. Atrás do balcão, a cafeteira borbulhava sem parar. O líquido escorria, mas não havia mais bule. O café escorria direto no chão, formando uma poça escura que parecia mais grossa do que devia. Ele se aproximou com cuidado e notou algo refletido na poça. Um vulto alto, magro, parado na porta do banheiro. Virou-se, mas não havia ninguém. Quando olhou de novo, a poça havia secado completamente. O chão agora estava limpo, impecável, como se nada tivesse acontecido. Sentou-se novamente, tentando manter a calma. Respirou fundo e fechou os olhos por um segundo. Quando os abriu, a mulher havia sumido. Em seu lugar, no balcão, um copo de vidro com uma substância leitosa. Ao lado, um papel escrito à mão: para te manter acordado. Ele não havia contado a ninguém sobre a sonolência na estrada, nem sobre os cochilos repentinos. Como sabiam? Relutante, ele tocou o copo.
Estava gelado, mas deixava escapar um vapor esverdeado e tinha um cheiro doce, doce demais. Ele se afastou do balcão e caminhou até a porta novamente. Dessa vez, a maçaneta girou. Abriu com um estalo seco, um alívio rápido, mas do lado de fora, o caminhão havia desaparecido. O pátio do posto parecia maior, mais vazio. A estrada já não estava ali. Apenas neblina, como se o mundo terminasse a alguns metros. E o som, aquele som baixo e constante, como um sussurro em ciclo. Voltou-se lentamente, e ali, bem perto, a mulher, imóvel, com um leve sorriso nos lábios rachados. Ele tropeçou para trás, sentindo o suor escorrer pelas costas. Ela estendeu novamente a mão como se suplicasse ou obrigasse. Mas ele não entendeu o gesto. Não sabia se devia aceitar, recusar ou fugir. O lugar inteiro parecia em suspenso, como uma fotografia prestes a rasgar. Foi então que ele viu o detalhe. A mulher não projetava sombra, nem no chão nem na parede, apenas ela. Como uma presença deslocada do tempo, como um fantasma que esqueceu que devia ter ido embora. Em pânico, ele correu para o banheiro outra vez. Se trancou. O som do trinco soou como metal rangendo. Dentro, o espelho estava coberto de vapor, mas algo escrito em meio à névoa o fez congelar. Você chegou cedo demais. Frase escrita por dentro. Por alguém ou por ele mesmo. Porque a caligrafia era idêntica à sua. As paredes agora tinham arranhões profundos, unhas quebradas, pedidos de ajuda, datas apagadas, e algo batia na porta, suave, como quem não tem pressa. Do lado de fora, o rádio voltou a repetir seu nome, mas agora com outra voz, uma que ele reconheceu imediatamente, a sua própria. E dizia: já é tarde, volta pro lugar. A batida na porta ficou mais forte, mais constante. Ele se ajoelhou, ofegante, olhos vidrados no chão onde escorria a água do chuveiro, embora nenhum som de torneira houvesse. Uma água escura, quente. E então, vindo do ralo, uma risada fina de criança. Ele não tinha mais certeza de estar acordado, ou se algum dia esteve. O rádio não parava. Continuava repetindo seu nome, mas a voz agora soava distorcida, como se passasse por uma fita velha, arranhada. Ele abriu a porta do banheiro devagar, os olhos se habituando ao salão que parecia ainda mais escuro. A luz tremeluzia, revelando por instantes sombras que não combinavam com os móveis. Caminhou até o balcão com passos hesitantes. A mulher sumira mais uma vez. No lugar onde ela estivera, apenas o copo de antes, agora rachado, com o líquido escorrendo lentamente. Na tentativa de fugir do ambiente opressivo, ele girou o botão do rádio para outra estação. O aparelho rangeu, mas nenhuma frequência pegava. Só sons arranhados e zumbidos agudos. Até que uma voz feminina, baixa, começou a falar, mas não em português. Parecia uma língua morta, entrecortada por respirações profundas. Ele apertou o botão para desligar. Nada. O som continuava mesmo com o rádio fora da tomada. Ele recuou, sentindo o chão tremer de leve sob seus pés, como se algo passasse por debaixo dele. O ruído veio então, um arrastar lento, de metal contra cimento. Vinha de trás da cozinha, onde uma porta entreaberta deixava escapar um brilho vermelho fraco. Ele chamou por alguém, tentando soar firme, mas a voz saiu trêmula. Ninguém respondeu. A música no rádio agora era um lamento instrumental, dissonante, que o fazia ranger os dentes. Não sabia por quê, mas sentia uma raiva crescer dentro do peito, uma irritação sem motivo, como se o próprio posto quisesse fazer com que ele perdesse o controle. Atravessou o salão, os olhos fixos naquela porta ao fundo. Com cada passo, o som aumentava, como um grito abafado sendo esticado até quase rasgar. A maçaneta estava fria demais. Girou com facilidade. Do outro lado, o que viu não era uma cozinha comum.
Era um cômodo escuro, sem móveis, com paredes de tijolos úmidos. No centro, uma mesa com um rádio maior, antigo, desses com válvulas. Estava ligado, mas o som vinha de caixas espalhadas pelo teto, e cada uma parecia sussurrar uma parte da mesma frase: "Fique com a gente." Ele deu 2 passos para dentro, o ar ficando mais pesado, como se respirasse dentro de um porão selado. O cheiro era impossível de definir, um misto de carne crua, metal queimado e perfume barato. No chão, marcas de pneu, de caminhão, recentes, o mesmo modelo do dele. Quando se virou, a porta havia sumido, apenas parede. Tentei gritar, mas a garganta secou. Os sussurros agora estavam dentro da cabeça dele. Uma sensação de formigamento tomou seu couro cabeludo. Não era só medo, era presença. O rádio explodiu em um estalo. A luz vermelha piscou, revelando por milésimos de segundo algo no teto. Algo pendurado, que balançava levemente. Não conseguiu ver direito, mas parecia alguém. Ou o resto de alguém. A cabeça dele latejava. Precisava sair dali. Começou a bater na parede, a procurar qualquer saída. Os tijolos pareciam mover-se, girando em espiral, tornando tudo mais confuso. Até que ouviu algo familiar. O barulho do motor de seu caminhão. O som vinha de fora, como se ele estivesse do outro lado da parede. Correu de volta e a porta havia reaparecido. Só que não estava mais na mesma posição. Ao atravessá-la, não voltou ao salão. Estava agora em um corredor estreito, com fotos emolduradas nas paredes. Eram caminhoneiros, todos olhando diretamente para ele. E todos pareciam ter os olhos cobertos por uma sombra borrada. Ao final do corredor, o som do rádio cessou abruptamente. Um novo som tomou conta. Alguém respirando, bem atrás dele. Ele não se virou de imediato. Ficou imóvel, tentando discernir se a respiração atrás dele era real ou mais uma alucinação. O som era úmido e irregular, como de alguém que lutava para puxar o ar. Quando finalmente se virou, não havia ninguém. Mas as fotos haviam mudado. Agora os rostos estavam borrados e, no lugar dos olhos, pequenas marcas de queimadura. Tentou tocar uma das molduras, mas ela estava quente, como se recém-saída do fogo. Recuou, pressionando as costas contra a parede oposta, sentindo que estava sendo observado. O corredor começou a se estreitar sutilmente, quase imperceptível. Cada passo tornava o espaço mais claustrofóbico. O teto parecia abaixar. As luzes sobre sua cabeça piscavam, revelando em flashes pequenos detalhes nas paredes, riscos como se unhas houvessem tentado escapar, manchas escuras que escorriam para o chão. O som de passos ecoou à frente, rápidos, como os de uma criança. Correndo, quando gritou: "Quem tá aí?" A resposta veio imediata, uma risada infantil que se transformou em choro, e depois em um rosnado rouco. No fim do corredor, uma porta de madeira escura com uma placa torta, reservado. Empurrou com força, mas ela resistia. Colocou o ombro, forçando até que cedeu com um estrondo seco. Do outro lado, um vestiário, antigo, iluminado apenas por lâmpadas penduradas por fios expostos. Armários de metal enferrujados exalavam cheiro de mofo e urina velha. Um dos armários estava entreaberto e lá dentro, seu boné, aquele que havia deixado no caminhão. E abaixo dele suas chaves. Como aquilo foi parar ali? Tentou ignorar a lógica quebrada e pegou os objetos, mas assim que os dedos tocaram o boné, uma sirene soou. Alta, estridente. As luzes começaram a piscar freneticamente. O chão tremeu. Os armários batiam sozinhos, como se alguém estivesse preso dentro de todos ao mesmo tempo. Ele correu para sair dali, mas a porta havia desaparecido outra vez.
Agora era só parede, com uma pintura esmaecida que ele não lembrava de ter visto antes. Mostrava uma figura de costas, vestindo um boné idêntico ao seu. No canto do vestiário, uma cortina preta balançava sem vento. Ele se aproximou com passos pesados, o som da sirene sumindo aos poucos, substituído por um eco grave, como uma batida de coração. Quando afastou a cortina, não havia nada atrás, apenas parede. Mas, ao se virar para voltar, o ambiente havia mudado mais uma vez. Agora estava em um escritório antigo, com mobília da década de 70, papéis amarelados e um telefone de disco tocando sem parar. O som parecia puxar sua sanidade para o fundo de um poço. Atendeu. A linha estava muda por alguns segundos. Depois, a própria voz dele respondeu do outro lado, mas falava devagar, como se estivesse entorpecido. Você não deveria ter entrado. Agora tem que ver tudo. Em seguida, barulho de algo molhado sendo arrastado. Ele largou o telefone. Tentou sair pela única porta visível, mas do outro lado havia uma estrada. Não a que conhecia. Era uma via estreita, iluminada por postes tremeluzentes, onde caminhões abandonados pareciam ter sido engolidos pela ferrugem. Andou até o primeiro caminhão. Dentro, um corpo, ou o que restava dele. A pele colada ao banco, os olhos ainda abertos. Mas o que o fez recuar foi o detalhe mais perturbador. Preso ao pescoço do cadáver, um crachado posto, com seu nome e a mesma data de entrada que ele havia escrito na ficha, só que com um número rabiscado, turno 17. No horizonte, a estrada desaparecia em uma neblina espessa e atrás dele, outra vez, a respiração, mas agora mais próxima, mais quente, como se algo estivesse prestes a encostar. Ele correu sem olhar para trás, os pés afundando levemente no asfalto, como se a estrada estivesse viva, pulsando sob suas botas. A névoa ao redor era densa, mas vibrava, como se respirasse com ele. Em certos momentos, sentia o peso de olhos invisíveis o acompanhando. As luzes dos postes piscavam ritmadas, como batimentos cardíacos de algo antigo. O som da respiração, ou da coisa que respirava, parecia vir de dentro da névoa, mudando de lugar a cada instante, até que cessou. E então, o silêncio se tornou mais ameaçador. Uma figura surgiu na estrada. Estava de costas, curvada, com a cabeça levemente inclinada para o lado, como se escutasse. Ele parou. O ar estava espesso. Cada respiração era como engolir areia. A figura não se movia. Vestia um uniforme de frentista, igual ao dos funcionários do posto. Mas havia algo errado com os braços. Estavam longos demais, tensos, quase tocando o chão. Quando a figura finalmente se virou, o rosto estava coberto por uma máscara de pano, daquelas antigas, usadas para proteger contra gás. Mas ela tremia, sutilmente. Deu um passo à frente e a estrada gemeu sob seu peso. Um zumbido começou nos ouvidos dele, crescendo até se tornar um apito agudo. Tentou correr, mas algo o prendeu no lugar. Era como se seus pés estivessem colados ao chão com piche. A figura começou a vir em sua direção, cada passo deixando marcas queimadas no asfalto. Ele fechou os olhos e gritou. Quando abriu, nada. A figura sumira, mas as pegadas estavam ali. E o som da respiração agora vinha de dentro da sua cabeça. Na lateral da estrada, uma placa caída chamava sua atenção. Posto 17. Entrada proibida após o anoitecer. Um detalhe estranho. Parecia nova, apesar de coberta por lama. Havia um símbolo no canto inferior. Um olho desenhado à faca. Ele se abaixou para tocar e ouviu a buzina de um caminhão. Quando olhou para frente, viu seu próprio caminhão, vindo em sua direção. Faróis acesos, motor berrando, sem motorista. Pulou para o lado no último segundo,
sentindo o calor do motor passando por cima do ar. O veículo parou sozinho, alguns metros à frente, luzes ainda acesas, o rádio dentro, tocando uma música que ele conhecia, mas não se lembrava de onde. Subiu de volta na cabine. Tudo parecia igual, exceto por um detalhe. No banco do carona, alguém estava sentado. Ou algo. Era sua esposa. Ou o que restava da imagem dela, mas com a pele sem cor, os olhos fundos e os lábios costurados. Tentou falar, mas ela só apontava para o para-brisa. E lá fora algo se arrastava lentamente, como uma procissão de sombras. Centenas de pessoas vinham em silêncio pela estrada. Rosto apagado, roupas sujas, todos usando crachás iguais ao dele. Todos com o nome rabiscado e a inscrição: Turno 17. A mulher no banco do carona começou a chorar, sem som, enquanto o sangue escorria dos pontos na boca. O rádio sintonizou sozinho. Uma voz grave anunciou: agora você faz parte da equipe. O turno nunca termina. A estrada é a casa, e a casa sempre volta. Ele gritou, tentando sair, mas o cinto de segurança agora era uma corrente. As sombras se aproximaram do caminhão. Batiam devagar nas janelas, sem violência. Apenas insistência. Uma delas colocou a mão na lataria. Era fria, sem carne, só osso coberto por pele seca. Então um novo som ecoou, do céu, como um trovão, mas contínuo. Como se a realidade estivesse sendo rasgada. O caminhão foi envolto por escuridão total. E quando a luz voltou, ele estava no salão do posto novamente, como se nada tivesse acontecido. Mas os outros motoristas que ali estavam o encaravam, como se já soubessem. O relógio no salão marcava meia-noite em ponto, embora ele tivesse certeza de que havia passado horas naquela estrada. Os motoristas à sua volta estavam imóveis, mas respiravam. Respirações lentas, sincronizadas, como se fossem parte de um mesmo organismo. Quando tentou sair, o som de uma cadeira arrastando ecoou. Um deles se levantou, alto, magro, olhos fundos demais. Você sentiu, né? Ele sussurrou. A estrada te tocou. O caminhoneiro recuou, mas os outros começaram a se levantar também. Um a um, como se soubessem que era a hora. Um deles carregava uma caixa metálica. Pousou com cuidado na mesa e abriu. Dentro havia vários objetos, todos dele. Carteira, chave reserva, um desenho antigo feito por sua filha e uma fita cassete com o nome do pai, falecido há anos. Ele reconheceu a letra. Tentou entender como aquilo era possível, mas ninguém respondeu. Só indicaram a fita e o rádio atrás do balcão. O velho rádio de madeira que antes estava coberto de poeira, agora parecia novo, como se tivesse acabado de sair da fábrica. A fita encaixou perfeitamente. Quando apertou o play, a voz do pai ecoou, mas não com palavras. Apenas sons. Motor, chuva, algo se arrastando e então uma risada abafada, parecida com a dele mesmo. O rádio começou a chiar. Atrás do balcão, uma porta que não existia antes se abriu sozinha. Era um elevador, antigo, com grade de ferro. Um dos motoristas assentiu com a cabeça. É agora, vai ver o turno completo. Ele hesitou, mas algo dentro dele, um impulso sombrio, o fez entrar. A porta se fechou com um estalo. O elevador desceu, para baixo, muito abaixo. Não havia andar numerado, apenas ruídos e vozes, sussurros de pessoas que pareciam reconhecer seu nome. Um cabine tremia e a luz interna oscilava como uma vela prestes a apagar. Quando a porta abriu, ele estava num corredor subterrâneo com paredes de concreto e símbolos riscados com sangue. O cheiro era insuportável. Mistura de óleo queimado, cabelo chamuscado e podridão. Um som mecânico ecoava adiante como uma linha de montagem funcionando eternamente. No teto ganchos balançavam, cada um com algo preso. Roupas, mãos, dentaduras.
Seguiu andando, cada passo mais pesado. O chão de ferro vibrava levemente sob os pés, como se algo imenso se movesse abaixo. Portas de vidro mostravam quartos iluminados por luz branca artificial. Dentro, caminhoneiros parados diante de televisores, assistindo a si mesmos. Um deles chorava, outro ria em desespero. Um terceiro apenas repetia: "Esse é o meu turno, esse é o meu turno, esse é o meu turno", até a garganta sangrar. Uma das salas estava vazia, exceto por um espelho. No reflexo, ele já estava sentado e sorria. Tentou correr, mas o corredor parecia se esticar. As luzes começaram a estourar uma a uma atrás dele. Algo o perseguia, não corria, deslizava. Um som molhado e irregular se arrastava logo atrás. Quando virou para encarar, não havia forma. Apenas uma silhueta feita de fumaça e graxa, com olhos de lanterna. Ela falou com a voz de todos os caminhoneiros juntos: "Você já pertence. Está apenas se lembrando." E então ele acordou, no caminhão, com o rádio chiando e o café ainda quente ao lado. Achou que tudo fora um pesadelo, até ver no painel um papel que não estava ali antes, escrito à mão em letras tortas: "Você foi promovido. Turno eterno." No retrovisor, o posto estava longe, mas ele ainda conseguia ouvir a sirene e ver, na beira da estrada, uma sombra curvada acenando lentamente. O ar no caminhão parecia mais pesado, como se alguém respirasse no banco de trás. Mas ele não teve coragem de olhar. Só continuou dirigindo com a sensação de que o verdadeiro turno ainda nem havia começado. A cada quilômetro rodado, o mundo parecia menos familiar. As placas de trânsito tinham símbolos estranhos. As cidades pelas quais passava estavam vazias, como maquetes abandonadas. Em alguns trechos, ouvia barulhos dentro do caminhão, mas nunca conseguia localizar a origem. Às vezes via vultos no acostamento. Outras sentia cheiro de cigarro queimado como o do pai, que estava morto há mais de 10 anos. Ele não parava mais em postos, não ousava. Mas mesmo assim, sempre que acordava depois de um cochilo, o tanque estava cheio. Começou a perceber os padrões. Todo caminhoneiro que cruzava na estrada não tinha rosto, apenas capacetes espelhados. Quando tentou conversar com um, a voz saiu como um eco distante, e ele mesmo não entendeu o que disse. As buzinas eram todas iguais, como se fosse o mesmo caminhão repetido várias vezes. Na rádio, as estações se repetiam. Tocavam sempre a mesma música antiga com a letra distorcida. O refrão dizia: "Voltar, voltar, não tem mais voltar." Um arrepio percorria sua espinha cada vez que ouvia. Um dia, parou o caminhão no meio da estrada, desesperado para sair. Tentou andar a pé, mas a estrada se repetia. Voltava ao ponto de partida. Não importava quanto tempo andasse. Uma vez, caminhou por 4 horas e voltou ao lado do caminhão, como se tivesse dado um passo em círculo. Tentou se filmar. Gravou por horas. Mas quando assistiu, o vídeo mostrava ele parado, imóvel, com os olhos completamente pretos, e alguém no banco do carona. Uma sombra sem forma, com dedos longos que tocavam seu ombro suavemente. As vozes começaram a acompanhá-lo. No rádio, no espelho, nas poças d'água que refletiam mais do que deviam. Diziam que ele agora era parte da frota original, que a estrada era viva e estava com fome. Mandaram ele continuar, nunca parar, nunca desligar o motor. Se parasse por tempo demais, as coisas sairiam do asfalto e levariam ele para o acostamento eterno. Um lugar sem céu, sem chão, só as buzinas gritando dia e noite dentro da cabeça. Começou a entender que o caminhão era a prisão e a salvação. Na manhã seguinte, acordou com sangue escorrendo do nariz. As mãos tremiam, os olhos estavam diferentes, pupilas dilatadas, como se estivesse sempre à noite.
Tentou ligar para a filha, mas o celular só fazia uma chamada, para o posto 17. Alguém atendia, mas não falava, apenas respirava, até que um dia finalmente respondeu: "A gente se vê logo, seu turno tá quase virando de novo." O número era 000000017. Depois disso, o celular quebrou sozinho. Tela rachada por dentro, como se algo tivesse socado de dentro para fora. Um dia, dirigindo sem destino, viu um outdoor na beira da estrada. "Você já passou por aqui antes?" Abaixo, um espelho. Quando olhou, sua imagem estava diferente, envelhecida, olheiras fundas. A barba que ele raspava toda semana agora estava crescida, suja, cheia de fios brancos. Mas ele não se lembrava do tempo passar. Não sabia mais que dia era. A noite e o dia se alternavam rápido demais, como se o tempo estivesse corrompido ali. Uma linha que só andava em círculos. Foi então que cruzou com outro caminhão. Mesmo modelo, mesmo número de placa, mas com alguém igual a ele dirigindo, idêntico. Quando os caminhões se cruzaram, os dois olharam no espelho ao mesmo tempo. O reflexo não era ele, era o pai, mais jovem, com o mesmo boné antigo e um sorriso amargo. O rádio do caminhão disparou sozinho. Quando o espelho se quebrar, a estrada vai escolher. E então, o vidro lateral estourou. Um pedaço cortou seu braço, mas ele não sangrava vermelho. Era preto, denso, quase como óleo. Ele não sabia mais se ainda estava vivo. O espelho não refletia mais nada, nem ele, nem o caminhão. Apenas a estrada, como se ela estivesse por trás de tudo. O rádio agora falava sozinho, mesmo sem energia. Chamava pelo nome dele, mas com vozes diferentes. Algumas ele reconhecia. A mãe, um amigo que morreu num acidente anos atrás, até o cachorro da infância. Todos dizendo a mesma frase. Não era para ter parado naquele café. E então riam. Riam como se soubessem de algo que ele jamais descobriria. O ar dentro do caminhão ficou denso, pesado, como se ele estivesse submerso. Sentia os pulmões queimarem. O volante parecia colado às mãos. O motor ronronava por conta própria, mesmo sem ele acelerar. Em algum momento, percebeu que não estava mais dirigindo. Estava sendo levado. Pelas curvas, pelos túneis, pelas retas impossíveis entre florestas sem folhas. As árvores tinham olhos e observavam, sempre. Algumas vezes piscavam. Outras apenas vertiam uma seiva escura que caía direto no asfalto. Uma última parada apareceu no horizonte. Sem nome, sem bandeira, apenas uma placa torta. Bem-vindo ao fim do turno. Mas quando parou, não havia porta para sair. O caminhão desligou sozinho. A buzina tocou 3 vezes. E a traseira do caminhão se abriu como uma boca. De dentro saíram vultos. Exaustos, quebrados, olhos vazios, eram os outros caminhoneiros, os que ele viu no salão. Eles o rodearam. Um deles, com a voz estalando como madeira rachando, disse: "Agora você nos guia. É sua vez de estar no banco do posto." Ele tentou fugir, mas já não tinha pés. As pernas estavam virando raízes, grudadas ao assoalho. O volante entrou na carne das mãos, fundiu-se aos ossos. Os olhos não piscavam mais. As pálpebras endureceram. Tudo nele estava se transformando em parte da máquina. Ele era o caminhão, e o caminhão era a estrada. E a estrada agora era um corpo imenso, em constante movimento, devorando todos que ousassem o parar. Um apito soou, o motor ligou, e ele partiu com os faróis acesos em busca do próximo. Dias depois, alguém filmou um caminhão passando por uma rodovia isolada. Modelo antigo, placa enferrujada, mas reluzente como novo. Dentro, um motorista com o rosto coberto por sombra. A buzina tocou sozinha quando um jovem pensou em fazer carona. O vídeo viralizou. Muitos riram. Outros comentaram sobre a lenda do posto 17.
Mas alguns disseram que viram seus pais naquele vídeo, ou seus tios, ou alguém que havia desaparecido na estrada anos atrás. E todos eles estavam no banco do passageiro. Alguns dizem que o caminhão aparece quando você mais se perde na vida, quando não tem para onde ir, quando se pergunta por que continuar, e aí ele surge, oferecendo café e ouvindo sua história, até que você pegue no sono e então nunca mais acorde. Ou pior, acorde dentro dele, no banco do motorista, com a estrada viva à frente e uma nova placa, turno iniciado. Agora só resta rezar para nunca cruzar com esse farol na madrugada, porque se ele parar, ele vai ouvir sua história e ela vai virar parte da próxima viagem. Mas se por acaso você já passou por um café de beira de estrada, onde o tempo parecia esquisito e alguém com um boné surrado ofereceu um sorriso sem mostrar os dentes, pense bem, talvez você só tenha tido sorte de escapar naquela noite. Ou talvez o seu turno ainda esteja por vir. Quando o motor roncar de novo e o rádio sussurrar seu nome, é porque já é tarde demais. E você já se perdeu na estrada? Já sentiu o peso de um destino desconhecido, sem saber se está indo ou voltando? Se o posto 17 já te chamou, ou se você simplesmente anda pela vida sem rumo, lembre-se, há lugares que não devemos visitar, caminhos dos quais nunca devemos nos afastar. E se algum dia, nas madrugadas solitárias, você ouvir o som distante de um motor ou sentir o cheiro de café queimado no ar, talvez seja a estrada que está chamando. Será que você vai responder? Mas, e se você se atrever a olhar para trás e o café continuar lá, quente, esperando por você? Será o momento de uma viagem sem volta. Compartilhe sua história nos comentários. Se tiver coragem, quem sabe sua experiência possa ser o próximo capítulo dessa estrada de horrores. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. A próxima história pode ser mais perto do que você imagina.